Ótima noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao último dia da Semana do Livro da Universidade do Celebrante, nossa querida Unicele. Hoje nós temos a nossa especialista Elizabeth Silva trazendo um livro lindo de Érico Veríssimo chamado Olhai os Lírios no Campo. Vou adicionar Vera Bernini para nesse bate-papo delicioso que a gente vai ter hoje. O pessoal está começando a chegar. Elizabeth chegou, já posso chamar a Elizabeth também. Boa noite! Vou chamar a nossa especialista, Elizabeth. Marina, muito bem-vindos todos vocês. Será que ela vai dividir tela com a gente hoje? Minha mãe? Vamos lá, Elizabeth está entrando. Hoje a gente tem Olhai os Lírios no Campo, esse livro lindo. Sim. Do Érico Veríssimo. Queremos agradecer a presença de todos, né? Boa noite, Lorilene. Vão convidando seus amigos. Se quiserem mandar corações, eu amo de paixão. Estou aqui mandando aviãozinho para os seguidores da universidade, hein, gente? Vamos chamar o pessoal para acompanhar com a gente, para interagir com a gente ao vivo, nessa live maravilhosa. Eu estou numa expectativa, porque esse livro é maravilhoso, né? É uma obra incrível, e a Elizabeth é um encanto. Lembrando, para quem ainda não está no grupo do Telegram da universidade, que entre, o link está lá na nossa bio, tá? Tanto do WhatsApp quanto do Telegram. E a Elizabeth preparou um resumo riquíssimo sobre essa obra do Érico Veríssimo. Tá maravilhoso, realmente. Entrando lá é só baixar. Se vocês quiserem também, podem entrar em contato pelo WhatsApp também, mas pelo Telegram já está lá. Então é muito simples. E também tem resumo do André, que foi ontem, tem resumo meu de Brumas de Avalon, que foi segunda-feira. Então tem vários conteúdos exclusivos que só os nossos alunos ou seguidores da Universidade do Celebrante, do Telegram, têm acesso, hein? Então vale muito a pena. Perfeito, silenciar, que eu me esqueci, vamos lembrar de silenciar os celulares para não ficar fazendo piriri no meio da live. Elizabeth, você me ouve? Te ouço bem. Aí você me ouve bem também? Vocês estão me ouvindo bem? Só que a sua tela só está rodando. Ouvimos. O seu áudio está perfeito. Ai, que bom, então. Que bom. E a imagem? Só a imagem que não. Só a imagem não. Deixa eu ver se eu coloco no 4G, então, para melhorar. Só um minutinho. Com certeza, a gente aguarda. Enquanto isso, a gente vai chamando o pessoal para entrar no live. Hoje a gente vai trazer uma reflexão especial, muito íntima, da Elizabeth, que ela fez questão de compartilhar conosco. E a Elizabeth é nossa especialista em harmonização, então a aula dela também é incrível. Os alunos da universidade já estão assistindo essa aula, estão comentando. Então, é imperdível o trabalho da Elizabeth. A Elizabeth tem um trabalho já antigo com edição de livros, então ela não poderia faltar nessa nossa Semana do Livro. Ela foi uma das nossas maiores incentivadoras para fazermos em tempo recorde a nossa semana, não é? Verdade. Começou que pauleira, né, Vera? Que pauleira que a gente teve. Pauleira, loucura, querida, então, mas maravilhoso, maravilhoso. Mas se não for assim, querida, não vai, né? A gente precisa disso um pouco, desse movimento intenso, não é, Vera? Sim, as coisas acontecerem. Pode falar. Exatamente.
Eu estou assim, muito feliz e muito honrada com a sua presença, com o seu incentivo. Como a Clarissa falou, na Universidade Celebrante, ela tem harmonização de celebrações. Então, é um tema maravilhoso que todo mundo precisa conhecer. Se você é celebrante, se você ainda não é celebrante e quer ser, venha, porque o conteúdo é riquíssimo. Nós estamos, assim, com um trabalho bem legal. Vera. De repente, se a Elizabeth não consegue entrar, ela pode falar, não pode, Clarissa? Não tem problema nenhum. Se você quiser falar, a gente fica como se fosse perfeitamente. O seu áudio está ótimo. Então tá, a imagem estabilizou também? Não, está carregando. Não, a imagem não. Ah, que pena. Aqui está perfeito para mim. Puxa Aqui vida. Tá perfeito. Eu já coloquei no carro. Mando para você de novo, para ver se carrega. Vamos fazer assim? Vamos tentar. Isso, é melhor. Isso, vamos tentar. Tá, vamos. E vou colocar de novo. Nós temos tempo. Eu vou sair, então. Tá? Vou sair para a gente tentar. Tá bom. Ok. Daqui a pouquinho nós damos início à live. Estamos com probleminha de conexão, mas já começa. Olhai os lírios do campo, com a nossa especialista da Universidade Celebrante, Elizabeth Silva. Será um tema encantador com uma pessoa encantadora, né, Clarissa? Elizabeth é uma pessoa muito especial, com um conteúdo riquíssimo, literário, de vida também, uma escuta maravilhosa, né? Ela não é especialista em harmonização de cerimônias à toa, então ela tem muito para compartilhar com todos nós. Ela não é celebrante, vale lembrar, mas ela faz um trabalho com celebrações que é fenomenal. Vale a pena todo mundo. É verdade. Conhecer. Chegou aqui o Luiz Puntel, querido mestre, que vai ser o responsável pela... Daqui a pouco estaremos juntos. Hora, sim, falando sobre Dom Casmurro. E será que Capitu traiu ou não traiu? Vamos responder essa pergunta. Pois é, muito bem-vindo, Puntel, nosso querido mestre, né? Exatamente. Ó, vamos lá. Vamos ver se carrega. Aê! Ai, que bom! Oh, que bom, então. Que bênção. Bem-vinda, minha querida. Nada como uma oraçãozinha, né? Para as coisas melhorarem. Sim. Olha, vou falar duas coisas, em especial para vocês, para a Vera, para a universidade, para vocês. Primeiro, Vera, harmonia é como se fosse um pedacinho de céu na vida da gente. Então, para qualquer situação que você sinta necessidade de se sentir no céu, de se sentir em paz, você coloca harmonia. Dá super certo. É assim, é como se você se retirasse daquela situação e fosse para um outro universo, um outro planeta. Eu reservei uma coisa muito especial para você, que é do Érico Veríssimo, para abrir o nosso encontro e colocar no seu coração, Vera. Ai, que lindo! É do meu coração para o seu coração. E é do Érico Veríssimo. Então, nós estamos evocando tudo de bom que esse escritor deixou de legado para nós. Quando os ventos de mudança sopram, algumas pessoas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. A Universidade do Celebrante é um moinho no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, de todas as dificuldades. E todos nós, eu, a Clarissa, o Puntel, a Lorilene, que acabou de entrar, estou vendo, uma queridinha, todos, independente de ser especialista ou não. Nós estamos todos conectados, em comunhão, construindo moinhos de vento. Porque nós não estamos parados. Sim. Nós estamos nos movimentando, nós estamos acreditando. Perfeito. Não é, Vera? Isso, assim, é um cumprimento
de reverência para você. Porque sem a sua iniciativa, sem a sua iniciativa, sem a sua vontade de fazer as coisas acontecerem, sem a sua vontade de criar esses movimentos positivos, edificantes, de construção, não estaríamos. Eu estava lendo um trecho essa semana que dizia que o mundo ele é cíclico, né? Sim. É construção e destruição, construção e destruição. E aqueles que ficam no lado da destruição, eles se autodestroem também. Com certeza. Eles são também destruídos. E que a única forma de nós podermos equilibrar esse processo cíclico que não para, é ininterrupto. O planeta é todo constituído com guerras, elas não param, né? Em pequena ou maior escala, a gente lida com isso o tempo inteiro. É construir. Nós não vamos acabar com as guerras, não vamos acabar com a miséria. É duro de admitir isso, Vera. Não vamos admitir, não vamos conseguir acabar com os problemas que existem no mundo, mas nós podemos apostar e investir em construir continuamente. É fazer a nossa ainda que seja parte, um tijolinho. Né? Sem medo. Ainda que seja isso, ainda que seja um tijolinho. Eu quero falar boa noite para Regina Midori, que está aí. Isso, eu tenho um carinho muito especial por ela. A gente já se encontrou aí pelos círculos da celebração. Que legal. Bem-vinda, querida. Nossa aluna querida, viu, Elizabeth? Hein? Você é uma rainha, Vera. Você é uma rainha. Querida, viu? gratidão. Reine absoluta. Rainha de valores, rainha de princípios, rainha de inspiração, rainha de ação, de liderança, de mostrar e fazer aflorar o nosso melhor. É maravilhoso ouvir você falando bem de um e de outro, Vera. Quem que faz isso? Só uma rainha. Oh, meu Deus! Vocês... Assim eu fico encabulada, mas olha, eu agradeço imensamente, gratidão eterna. Eu só faço, sabe, Elizabeth, eu sou uma pessoa que eu acredito demais no ser humano, eu acredito demais no amor, eu acredito que nós podemos mudar a nós mesmos, porque daí nós somos, como eu falei ontem, farol para que outras pessoas se espelhem. Então, é a minha gratidão eterna. Minha querida, a palavra é sua. Eu gostaria muito que a Clarissa começasse, né, falando, para a gente conversar e falar sobre o Érico Veríssimo, que você contasse uma curiosidade que é a respeito do seu nome. Isso. Se você não se importar. Se você quiser falar disso num outro momento, não sei se a sua mãe está presente. Tá, sim, talvez você quisesse sim. Obrigada por me dar essa palavra. Sim, eu inclusive postei hoje um vídeo com trechos dessa obra do Érico Veríssimo, tão particular na minha vida, e ela se chama Clarissa. Clarissa. Aqui, que lindo. Com a fotinha dele desenhada, a assinatura do Érico Veríssimo, foi uma obra que caiu em minhas mãos. Era uma pilha de livros que estavam em doação. E, de repente, eu olhei e falei assim, gente, é Clarissa, porque eu não tinha um exemplar dessa obra. Minha mãe, que tem até hoje, claro, né? Mas eu não tinha. Esse exemplar é da Editora Globo, de 1976, de Porto Alegre, inclusive. E a minha mãe, professora de português, professora de literatura, amante da literatura, obviamente, meu pai também. Meu pai é uma pessoa que literalmente come livros. E minha mãe, quando engravidou de mim, fez uma lista de propostas de nomes para o meu pai. E quando ela colocou Clarissa, ele aceitou na hora, né? E a minha irmã, 4 anos mais velha que eu, né? Veio antes de mim, o nome dela é Érica. E, enfim, temos duas filhas na família inspiradas em Érico Veríssimo, né? Érico Veríssimo, perfeito.
Sim, então essa é a grande Sim. curiosidade, né? Eu fui ler Clarissa já com meus 25 anos, mais ou menos. Eu li online, inclusive, eu consegui baixar em PDF. Você consegue ver? Olha! Essa é, essa é a Clarissa do Érico Ai, que Veríssimo. linda! Ele está aqui no meio. É, Sim, essa é a filha Clarissa e o filho, o Luiz Veríssimo, lá Veríssimo, no que eu sul. também amo de paixão. E Ele é ele uma pessoa que escreveu o passa livro muito bem mesmo, trabalho. muito inspirado, né? que legal. Obrigada por essa Quanta coisa surpresa. bonita que a gente vai descobrindo no decorrer da caminhada, né? Nada acontece por acaso, né? Do lado, As coisas do lado de têm cá, propósitos. E essa Semana do Livro revelou tantas coisas lindas, né? Tantas memórias afetivas, muito, não é? muitas coisas a ver. Conta pra gente, Olha, então. vou começar então o nosso bate-papo. Queria te passar essa E palavra. uma das coisas mais deliciosas dos encontros da minha família, agora a gente não tem se visto, mas principalmente aqueles que a gente demora para rever, que demora para visitar, é quando a gente começa a contar histórias do passado. E Sim, aí sempre tem alguém que pega o baú de fotografias. Sempre tem alguém que pega um álbum de fotografia, sempre tem alguém que começa a contar uma história, começa a lembrar de mostrando fotografia. Então eu queria fazer essa dinâmica um pouquinho na live. E sim, aí a gente vai conversando, vai falando da obra, como se nós estivéssemos num encontro de família, perfeito. lembrando o passado, falando. E aí a gente mistura tudo e dá gargalhada, e sempre tem alguém que solta uma gracinha, e sempre tem alguém que enriquece a conversa com uma história bonita, sempre tem alguém que conta um segredinho, não é verdade? Aquele segredo de Perfeito, família, às vezes, que perfeito. aparece. Então, eu preparei essa dinâmica para a gente conversar. Essa construção é onde tem o Museu do Érico Veríssimo, é a Fundação Érico Veríssimo, lá no sul, Perfeito. em Cruz Alta, onde ele nasceu, é onde está todo o acervo, todas as obras dele, objetos pessoais, e isso foi organizado. É uma casa que a prefeitura comprou especialmente para manter esse acervo. É uma casa belíssima, ele morou nessa casa. A árvore, a Nespereira, onde ele escrevia, fazia desenhos, escrevia à mão, refletia, ficava assim. Vou até mostrar uma foto bem bonitinha dele no fundo do quintal da casa. Olha que bonitinho, dá para ver? Olha, dá para Ele ver. com o gatinho Se você quiser preto. chegar mais Sim, perto da câmera, Então, pode ele chegar. tá. Essa é por Da causa da luz, né? luz. Eu estou tentando. Essas imagens, tem todas elas, se alguém tiver curiosidade, todas tem no Google. Se por acaso depois vocês quiserem, posso disponibilizar um arquivo para Maravilha. você, porque é tão A gente agradável coloca, isso. E sim. essa árvore ainda está lá. a gente coloca Oi? junto com o seu resumo no Telegram. E aí, Isso, perfeito. isso. E ele, dizem que todas as obras dele, o acervo, retratam o universo, na verdade, o que estava acontecendo na sociedade, eventos históricos. Então, todas as obras, todos os livros, ele retratava o que estava acontecendo naquele momento. Por quê? Porque ele interagia com a realidade de uma maneira muito humanizada. E ele se relacionava muito bem com as pessoas, com todas as pessoas. Tem um traço dele muito bonito, que é gostar muito de viajar. Ele gostava muito de viajar, viajou muito pelo mundo inteiro, passava temporadas nos lugares e ele absorvia tudo o que estava acontecendo nos lugares e ele colocava tudo aquilo que ele captava, que ele observava, ele dava um jeito de colocar nas obras dele. Até coisas muito difíceis ele inseria. Arrumava um jeito e aquilo virava um livro. Como que despertou a veia literária? Ele estudou em colégio interno,
era um excelente aluno de línguas, de inglês, de francês e de estudos da Bíblia. Então, o que faz a gente compreender essa referência que tem ao Sermão da Montanha, que o André comentou muito bem, contextualizou muito bem. Então, a gente compreende bem por que ele trouxe essa carga, né, desses ensinamentos bíblicos, porque ele era um excelente estudante. Ele foi professor de inglês, inclusive, porque ele falava muito bem inglês e falava muito bem francês, então era super culto. Teve muito apoio e incentivo da família. E ele teve um tio que percebeu, porque ele escrevia isso e guardava escondidinho, era um segredinho dele. E uma temporada que ele foi morar com os tios, ele mostrou para os primos os escritos. Então ele começou a perder a timidez de se expor, mas ele escrevia desde muito menino. Tem uma foto dele de 15 anos aqui, olha que belezinha. Que bonitinho. É justamente quando ele decidiu que ele queria fazer aquilo para o resto da vida dele. E ainda quando ele era menino, ele trabalhou numa farmácia ajudando o pai e tal. E naquele tempo, as farmácias eram praticamente um pronto-socorro. Sim. Hoje em dia, você não consegue nem tomar uma injeção na farmácia. É verdade. Eu vivi essa época de tomar injeção, né, Vera? A gente Com podia tomar injeção. certeza. O farmacêutico era quase um médico. Você batia um papo com o farmacêutico e ele te falava o que você podia tomar, um remedinho. Hoje não pode mais fazer isso. Nessa época era uma curiosidade? Pode, claro. O meu bisavô, avô da minha mãe, né, que me deu o nome Clarissa, ele era farmacêutico, assim como você falou. E minha mãe mora na frente de onde era a farmácia dele até hoje. E ele, no bairro inteiro, né, eu sou do Rio de Janeiro, do bairro do Engenho Novo, o Engenho Novo inteiro conhecia ele. Né? Tanto que eu já tinha me formado, eu estava me formando na faculdade, deve ter sido em torno de 2005, 2006, eu fui fazer unha na rua e a gente estava comentando sobre o bairro, né, como era e tal, e tinha uma senhora lá, ela falou, mas você é neta dele? Nossa, mas eu ia pequenininha tomar remédio. Ele era um farmacêutico que realmente fazia as fórmulas, né? Ele foi formado lá no início. Eram as boticas, né? Sim. Eles criavam vínculos, né? Tinha um vínculo de confiança muito forte. Perfeito. É exatamente esse tipo de farmácia mesmo. Eu cresci com essa história. Tem um episódio muito marcante que chegou uma pessoa muito machucada com um corte na barriga, alguma situação de briga, alguma situação, e aí ele foi para ajudar. E o que ele teve que fazer? Ele tinha que ficar segurando a lâmpada enquanto o farmacêutico estava costurando, dando pontos, porque eles podiam fazer isso. Eu lembro que uma época, quando criança, eu machuquei o joelho. E foi o farmacêutico que deu 3 ou 4 pontinhos no meu joelho. Brincadeira de criança, entrou um prego no meu joelho e teve que rasgar para tirar o prego. E foi o farmacêutico que me levaram direto para a farmácia. Então eu fiquei lembrando disso. Enquanto ele estava segurando a lâmpada para iluminar ali, enquanto o farmacêutico estava costurando o corte, ele entendeu que aquilo remetia aos livros e que iluminar aquele trabalho era a mesma coisa que escrever um livro e iluminar pessoas. Que lindo! Então, ali, Vera, a alma dele, ali foi o chamado de alma, não é? Que a gente entende. É a hora que o espírito, assim, coloca um facho de luz no mundo e fala, não dá para ser outra coisa na vida. E ele tentou, ele foi bancário, por exemplo. Ele tentou, inclusive, ser sócio de uma farmácia. A farmácia quebrou, não foi para frente, porque ele não tinha nenhum talento para isso. Só que ele gostava de desenhar, e daí ele foi pedir emprego na Livraria Globo, que ainda não era editora Globo na época. Ele foi pedir emprego como ilustrador. Se candidatou, mostrou os desenhos dele, foi admitido, e dali ele foi desenvolvendo, chegou a cargo de direção, inclusive,
e os primeiros livros dele foram publicados pela editora Globo. E aí ele deslanchou e nunca mais ele parou. Até um pouco antes dele morrer, ele Graças a tinha Deus, obras. né? E é editado pela editora Globo, de Nunca mais 76. É um deles. Ah, que legal. Pois é. Nunca mais parou, deixou obras inacabadas, inclusive. Então, o livro Olhar os Lírios do Campo, ele é ambientado no Sul e é a história de dois estudantes, né? Eles se conhecem na faculdade, na época de formatura, se apaixonam, porém ele, o Eugênio, o personagem central, ele tem muita vergonha das origens dele. Ele é muito envergonhado, ele gostaria de ascender socialmente, de pertencer a uma outra classe social, mas ele se apaixona pela Olivia. Só que ele vê que a Olivia também é muito pobre, então ele não quer continuar com aquela vida de pobreza, ele tem ambição, mas não é exatamente ambição, é mais constrangimento mesmo de ter aquela vida que ele tinha de simplicidade. Mas os pais, eles se esforçaram muito para proporcionar para ele um mínimo de condições de estudos, apoiavam muito os estudos dele. O pai era alfaiate, costurava as roupas dele. Tem até uma situação emblemática no livro em que ele vê o pai, ele vê de longe na rua, ele se envergonha, ele meio que se esconde para que não vejam, para que não reconheçam. Então é muito triste esse aspecto. O livro é dividido em duas fases. A primeira fase mostra ele atual e depois vai regredindo e ele vai nessa narrativa voltando para o passado. E ele está indo para uma viagem, nessa primeira parte do livro, ele está indo para uma viagem justamente porque ele soube que a Olivia está morrendo e eles se separaram. Ele casa com a Eunice, que pertence a uma classe social muito elevada. Ela é filha de um homem muito rico e muito influente. Então ele se casa por interesse, né? Mas a Olivia está no coração dele. Ela se resigna, né, diante de tudo isso, entende que é uma escolha dele e ela teve uma experiência no Sul como médica formada, e daí depois, nesses desenlaces dele, ela resolve, e acontece dela receber algumas propostas lá, ela se estabelece lá. E eles se distanciam fisicamente, mas eles se correspondiam por cartas, né? Então o livro tem cartas belíssimas, tem uma carta maravilhosa, eu até coloquei uma parte da carta no resumo para as pessoas lerem, que é justamente onde menciona o Sermão da Montanha. Daqui a pouco eu leio um trechinho para Perfeito. contextualizar. A Globo fez um trabalho maravilhoso com uma novela muito bem ambientada, muito bem caracterizada, e o Cláudio Marzo interpretava o Eugênio e a Nívia Maria interpretava a Olívia. A novela é belíssima, dá para assistir agora, né? Porque tem no canal, Globoplay. então as novelas antigas. E foi um sucesso na época. A trilha sonora é impecável, impecável. Dá para acessar a trilha sonora no YouTube, então é facílimo. Eu adoro falar de coisas que as pessoas podem acessar, sabe? Claro. Essa coisa de falar de coisas, né, Vera, que as pessoas não podem Sim. ter, não pode nem sonhar com aquilo. Então, É tudo verdade. isso que eu estou mostrando está tudo no Google. Inclusive, Que E legal. aí também teve Elizabeth, um filme. você disponibilizou alguns links no resumo que a gente disponibilizou no Bem Telegram, lembrado. Todos os documentário, links inclusive estão lá. dele. Tem bastante material muito interessante que você deixou pra gente. Tem as curiosidades, tem os caminhos, as diquinhas e tal. Teve um filme também inspirado, um filme argentino, também ficou uma obra muito bonita, todo em preto e branco. É bem interessante o filme, todo falado em espanhol, bem interessante. O trabalho dele foi para o mundo inteiro, a parte literária, né, a parte Sim. de editora. Deixa eu falando em um mundo inteiro, daqui a pouco eu entro na minha história, tá bom, Vera? Sim, Só falar um sim. pouquinho mais dele.
Aqui é uma foto dele com a esposa, a Mafalda. Sim, Ele a conheceu a segunda, né? Mafalda quando tinha 22 anos, ele tinha 22 anos, ela tinha 15. Ele sempre foi muito apaixonado por ela. Maravilhosa, super Sim, especialista na obra dele, que se chama Maria Glória Bordini. Ela é professora da PUC do Rio Grande do Sul. Então, essa professora, junto com a Mafalda, organizaram todo o acervo, é impecável, a linha do tempo, tudo encaixadinho, não perderam nada, nada, nada de tudo que aconteceu, assim, tudo muito bem organizado, porque ele era muito organizado. E a Mafalda era uma super companheira. Tem uma que lindo. espécie de declaração de amor que ele faz, que eu acho que tem muito a ver com celebração, com cerimônia, com Sim, casais, com o nosso universo. E ele era muito amigo da Clarice Lispector. Então tem uma situação em que a Clarice Lispector vai entrevistá-lo. E daí ela pergunta para ele: você viajou para o mundo inteiro, você conheceu lugares maravilhosos. Qual foi a melhor coisa das suas viagens? E aí ela cita algumas coisas. E ele fala: a melhor coisa das minhas viagens é a Ai, que lindo. Mafalda. ai, É a que minha lindo. companhia. Porque ela é muito especial. Me lembrei de você com o Geraldo, Vera, Ah, inclusive. Ela é muito especial. Eles se entendiam muito bem, né? E onde é que entra a minha história com que é a minha história particular com a minha mãe? Eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe, sempre tive a minha vida inteira. Tudo que eu entendo de amor, tudo que eu sou de amorosa é da minha mãe, porque ela me ensinou. Ela me ensinou o que que é ser amorosa. Então, ela falava coisas do tipo assim: você é fruto do meu amor, sim, né? que lindo. E tinha um jeito muito amoroso. Então, assim, estava no sofá, vendo uma televisão, dormia ali lá e colocava o chale dela cobrindo, né? Ela não ia pegar um cobertor, ela tirava o chale dela, Chale. sempre tinha um chale de lã e cobria, a gente se enroscava ali quentinho. Ela era louca por tecido azul marinho de Eu bolas também. brancas, a Olha, vida que toda. lindo. Ai, eu comprava as coisas para minha mãe, ia comprar, ela fala, olha, desde que seja azul marinho de bolas brancas, está tudo certo, né? Então, essa conexão eu procuro cultivar. A vida toda procurei cultivar. E Perfeito. o que que acontece? Hoje, por exemplo, nesse resgate, trazendo um pouco, funciona muito falar. O livro, como que o livro entrou na minha vida? Ele tinha essa capinha, né? O livro, o Olhar e os Vídeos do Campo, ele Sim. tinha essa capinha de 13 anos, entrou na minha vida, menos. E, e eu estava desse escola, um livro que foi indicado para a escola, e eu precisava do livro. E não, nós não tínhamos dinheiro para comprar o livro. Então, a minha mãe não sabia ler nem escrever. Minha mãe não sabia ler nem escrever. Então, qual foi a situação? A solução que ela encontrou para comprar o livro foi penhorar a aliança de casamento. Então, Olha, ela tirou a aliança do dedo, tirou a aliança do dedo e, falou, e mostrou a aliança. Eu mandei a aliança para polir e gravar em São Paulo, e com a pandemia veio o lockdown, tudo isso. Tem uns 4 meses que está lá, que foi a minha última ida para São Paulo, que eu vou de vez em quando, e eu aproveitei e deixei. É de ourinho velho, antigo, fininha. E aí eu quero gravar, né? Ela tá lisinha, eu quero gravar. E aí ela falou assim: você nunca vai ficar sem Ai, meu livro. Deus. Enquanto eu tiver forças, você nunca vai ficar sem o livro que você precisa, para você nunca passar o que eu passei. oh Porque meu como ela não Deus. sabia ler nem escrever, ela sofreu. E a história com o analfabetismo é muito forte no Brasil. E É, nessa época era terrível, né?
Meu avô, eles tinham 12 filhos. Então, como é que ele decidia quem ia para a escola e quem não ia para a escola? Conforme os filhos iam crescendo, ele ia chamando, ele dava a enxada para o filho segurar. Aí, se o filho conseguisse segurar a enxada, era o teste para ir trabalhar na roça. Então, ele chamou minha mãe e falou: segura a enxada para ver se você já consegue trabalhar na roça. E ela nunca esqueceu essa frase, apesar de muito pequena, isso foi muito marcante, porque ela me contava assim: ali ele decidiu o meu destino, né? Ele decidiu o meu destino. E isso me marcou muito, porque foi um destino muito sofrido para ela. Sim, E sim. aí ele falou assim: então você já consegue segurar a enxada, então amanhã você já vai para a roça comigo. Os filhos mais jovens que vieram para São Paulo, os irmãos da minha mãe, eles aprenderam, porque daí uma tia que veio na frente foi trazendo a família, trazendo a Ah, família. Então, assim, eu tinha, por exemplo, tias, as meninas, os homens todos aprenderam. Porque na concepção dele, ele é, falava: mulher não precisa ler não nem escrever, precisa. porque vai escrever cartinha para namorado, só os meninos. Era bem machista. É verdade. Então, eu tenho, por exemplo, tias que não sabiam ler nem escrever, e as mais jovens fizeram balé em São Paulo. Eles foram morar na Moca, fizeram balé, piano, Piano. línguas. Então, era muito interessante o contraste com as minhas tias. Eu tinha uma tia que pintava maravilhosamente, era cheia de talentos, porque ela O teve aporte, oportunidades aqui em São Paulo. Então, claro. tinha um contraste muito forte. Elas brincavam muito, minha mãe reclamava muito: ah, eu podia ter nascido depois, porque você sabe tocar piano e eu não sei nem ler nem escrever. Então, tinha essa coisa muito forte. Em orou a aliança de casamento, eu entendi tudo, eu entendi tudo que eu precisava entender do que eu ia fazer com a minha vida. Eu Sim. entendi tudo ali. Aqui foi assim, foi como um mapa de vida para mim. Eu entendi que eu teria que valorizar cada letrinha, cada Perfeito. oportunidade. Por isso que eu não paro de estudar, E que honra por que isso que eu você não paro está de ler. fazendo a sua mãe, né? Sem dúvida. A sua família. Ah, totalmente, totalmente. Não paro de ler, não paro de estudar, não paro de incentivar. E eu entendi uma coisa muito importante para transmitir para minha filha como legado. Falei: pode ser que um dia eu tenha que penhorar a minha aliança ou qualquer coisa para comprar algo para minha filha e eu não me sinto nem um pouco indigna disso. Pelo contrário. Mas uma coisa que eu entendi nisso, nessa história com a minha mãe, é que a melhor coisa que um ser humano pode ter na vida não são bens, né? Não é ascensão Sim, social, como está no livro Olhai os Lírios do Campo. exatamente. A melhor coisa que alguém pode ter na vida é o direito de escolher. Uhum. Eu Exatamente. quero, eu vou atrás. Eu não quero, Perfeito. eu me recolho. O direito de escolha, para mim, é a coisa mais importante. Isso a minha mãe não teve. Foi negado isso para ela. Eu consegui ajudar minha mãe a escrever um pouquinho, a assinar o nome, Uhum. mas na maior parte das vezes, depois de já mais velha, né, fica mais difícil para a pessoa se alfabetizar. Sim. Mas eu consegui muitas coisas com Que a minha bom. mãe. Nós tivemos uma situação assim, pode falar, Vera. Pode falar, Querida, Vera. só para ter identidade com a sua mãe. Quando eu conheci a minha sogra, eu fui para a cidade que eles moravam, porque o Geraldo, na época, ele ficou doente, afastado do trabalho, e eu tinha que visitá-lo. E eu cheguei na casa dela a primeira vez, e ela estava no Mobral, porque o sonho dela era aprender a ler para ler a Bíblia. Bonito. E ela conseguiu já com mais de 50 anos, ela conseguiu. Então, eu sou solidária a você, porque eu convivi com isso com a minha sogra. Sim.
Entendo. E a gente respeita. Sim. Eu não uso a palavra orgulho, não gosto de usar a Não. palavra orgulho nesse contexto. Eu gosto da palavra honra, eu gosto da palavra dignificar, eu gosto da palavra reverência e eu gosto de harmonia. Gosto da palavra harmonia, porque eu me harmonizo com as minhas origens, com a minha história, de onde eu vim. Se eu não tivesse vindo desse ambiente, com essa história, provavelmente eu não estaria aqui Com hoje. E certeza. eu gosto muito da pessoa que eu me tornei, sabe, Vera? A partir de tudo isso que eu vivi, principalmente internamente, falhando, inclusive, errando, inclusive, mas eu gosto muito da forma como eu lido com os meus erros e com os Sim, erros das outras pessoas, inclusive perfeito. de muitas coisas que eu vivi no passado. Como Sim. é que eu lido com essa obra na minha vida? Eu não tenho livro, eu compro o livro periodicamente e eu faço doação. E a última que eu fiz, está aqui a imagem, foi na praça, aqui pertinho de casa. Esse foi o último livro que eu tive físico. E eu geralmente coloco lírio, não sei se dá para ver que tem uma flor junto, e eu coloquei no banco da praça. Que lindo. Aqui perto tem uma pracinha. Uhum. Então, de quando em quando, não tem uma data específica, eu tenho um ritual, e aí eu faço nesse ritual, eu com a minha história. Vou Certo. lá e deixo o livro, dou o livro para alguém, presenteio. Eu sempre faço alguma gracinha com o livro, conforme a conexão. Eu tinha acabado de me mudar Que e eu lindo. tinha passado por essa praça e eu falei, vai ser aqui, porque aí eu estava com um exemplar que eu tinha comprado em Campinas, eu falei, vai ser aqui que ele vai ficar. E ele ficou. Ai, olha que bonitinha a máquina de escrever do Érico Veríssimo, que eu tinha esquecido de mostrar. Olha aí. Agora, Elizabeth, E olha que olhar os lindo. livros do campo, ele tem tudo a ver, né? Oi? Só um parêntese, olha que lindo. Uma aluna nossa, esta geração assim, também como meus pais não tiveram oportunidade de estudar, mas tinham tanta sabedoria. Olha que lindo. Realmente, Dagmar. Isso nos incute o dever de aproveitar as oportunidades que a gente tem. Então, ela não Exatamente. teve oportunidade, eles não tiveram oportunidades, nós não temos o direito de desperdiçar oportunidades que nós temos. Eu sempre Exato. tive muita vontade de trabalhar com livros, a vida toda eu sonhei com isso. Então, graças a Deus, eu fui preparando as coisas para quando eu tivesse mais perto de me aposentar, eu pudesse me dedicar. Então, eu abri uma produtora, editora de livros, eu escrevo, já escrevi vários livros, escrevo também ajudando autores como Ghost, que é um trabalho bastante gratificante, então não vai o meu nome na capa, mas vai o meu trabalho, o meu esforço, colocando luz no caminho daquele autor, que é algo que é fenomenal. E eu sei que aquilo vai virar luz no caminho de alguém, né? Exato. Porque o livro é a luz no caminho de alguém. Com Queria contar certeza. uma curiosidade para fazer a chamadinha para o vídeo do André. O André deve estar mostrando essa Sim. capa, né? Sim. Lá no vídeo, e algumas pessoas já assistiram, outras ainda irão assistir. E a minha história com o André é muito bonita, porque eu escrevi com o André, escrevi um livro de parceria com ele, que é Votos de Amor, que fala exatamente das promessas que o casal faz um para o outro e da preparação que a gente tem para levar Porque para eu as quero muito esse promessas. livro. Quando eu Eu tenho que combinar, eu sempre esqueço de falar sobre esse livro. Mais uma coisa que a gente pode colocar lá no site da universidade para vender, para viabilizar, porque eu quero esse livro já faz tempo. E ele é maravilhoso, né? É uma graça, a gente gostou demais e Ficou ele lindo. aportou muita riqueza para a gente. E o André, quando eu estava lendo Olhar os Lírios do Campo, né, o André estava nascendo. Então, Sim, na fase, aí eu procurei o encarte. Então, você vê que interessante, porque todas as histórias se entrelaçam sim. em todos os lugares do mundo. O cosmos vai arrumar um jeito Vai, de de aproximar. organizar para encontrar.
se houver algo para se cumprir com aquela união. Sim. Eu acredito muito nisso. Então, a gente foi muito abençoado com esse encontro. E quando ele nasceu, o ano que ele nasceu, foi justamente o ano que eu estava lendo Olhai os Lírios do Campo. Foi uma coisa muito bonitinha. Olha, Vera, que eu trouxe para você uma réplica da máquina de costura da minha mãe. Não acredito, que lindo! É uma Eu sou apaixonada por máquina de costura, eu amo costurar. Essa era a maquininha da minha mãe, está no meu museuzinho particular, porque não dava para... Ficou um tempo a máquina de costura dela com a minha irmã, que eu não tinha espaço, eu sentia muita saudade disso, acabou vindo no meu caminho a miniatura e é muito bom para eu lembrar dela. Que lindo. E uma outra coisa... Ai, deixa eu mostrar a minha mãe, olha. Nessa foto, Vera, é minha mãe. Sim, dá para ver, perfeito. E a minha avó materna. Certo. E a minha avó materna. O nome da minha mãe era Isaura. 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 E aí perdi um pouco. Acho que eu estava falando do André. Do André. E a vírgula aqui, que a Flávia está perguntando qual é o nome da editora sua. Acho que a gente teve uma pausa. Oi? Qual o nome da sua editora, produtora? A Flávia está perguntando. Ah, se chama Portos. Como? Se chama Portos Sapiente. Portos Sapiente. Isso, Porto Sapiente é Porto de Sabedoria. Sim. Aí tem o nome marinheiro, Porto de Sabedoria. E aí eu tenho ficado muito feliz com os trabalhos que eu estou realizando e ainda com muitas pendências, com uma série de questões em relação à pandemia, cumprindo os compromissos que eu tenho na área de eventos, que é muito importante também. Me compadeço muito com o que tem acontecido na área. E eu acho importante me manter conectada, agora mais do que nunca, inclusive. Sim, perfeito. Daí eu acho que eu posso ler o trechinho da carta, né, Clarissa? Um pedacinho. Ai, vamos adorar. Eu separei, eu vou ler. Onde a Olívia recomenda que ele leia o Sermão da Montanha. Então ela fala: quero que abra os olhos, Eugênio, que acorde enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio, leias apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com uma tira de papel. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então, essa é uma ligação muito forte. O André está falando do sermão de uma maneira bem contextualizada do ponto de vista bíblico, né? E agora, deixa eu mostrar uma coisa fofinha que eu gosto. Olha o filho do Veríssimo. Esse é o Luiz Fernando Veríssimo. Deixa eu ver se eu viro um pouquinho para dar nitidez. Ele está na exposição do pai. Ele está visitando a exposição do pai. Ele é um querido. Que legal. E deu continuidade. Ele é muito tímido e ele deu continuidade para o legado. Sem dúvida. Né? Ele falava uma coisa muito bonita, que ninguém pode contar a história de ninguém sem situar no tempo e no espaço. Você não pode falar assim de uma maneira solta. Tudo se encaixa, tudo tem um porquê, tudo tem um fundamento, tudo tem um detalhe. Então, eu me localizei nisso, dessa forma com vocês, porque eu entendo que nós não estamos aqui por acaso. Eu não estou falando disso por acaso, é a primeira live da minha vida. Nunca participei de nenhuma live, né? Nós não estamos aqui. Ai, Vera, nós não estamos aqui por acaso, não estamos nessa comunhão, porque é mais do que uma conexão, né? É uma comunhão, e é uma comunhão fraterna. Sim. E aí eu gostaria de... A gente está com um tempinho ainda, depois talvez a gente possa até falar mais algumas curiosidades,
Mas como eu tenho algo muito importante para fazer com a minha filhota, aí eu quero aproveitar esse momento para mostrar o meu presente hoje, o meu momento, né? Como ele fala muito de passado, presente, tudo está muito ligado nesse tempo e espaço com a história das pessoas. Então eu quero falar do meu dia, do meu hoje, do meu agora. Então eu vou pedir para minha filhota vir aqui um pouquinho pertinho de mim, porque eu tenho um presentinho para entregar para ela. E Ai, que aí ela vai lindo. falar um oi na live. Vai falar Oi, oi, oi. tudo bem? Boa Ai, que noite. filha linda. Prazer ter você aqui com a gente nessa estreia da sua Oi. mãe em live. Pois Esse é. aqui é um cartãozinho. Vamos ver se dá para ver. Deixa eu afastar aqui. Tem um voucher. Isso aqui é um voucher que é o Vale Livro para ela retirar daqui uns dias quando Olha, chegar. cara. E aqui é a minha assinatura Ah, para honrar a minha para honrar minha mãe, porque minha mãe assinava assim. Então eu quero que a minha filha fique com isso. Eu não preciso escrever nada para Que ela. lindo. Ela vai que lindo. porque tudo que eu sou, tudo que eu posso deixar de melhor para ela. Que lindo. Deu uma travadinha aqui agora. Ah, voltou. É. Tá travando um pouquinho, Elizabeth. Sozinha. Ah, que pena. Mas está sendo incrível, né? Deu uma travadinha. O que perdeu, será? Ficou um pouco instável a sua internet. Foi e voltou, foi e voltou. É. Aqui está instável também, né? Não tô te ouvindo. Você me ouve? Eu não estou Ah, tá falando, bom. eu estou esperando Ah, você. Então continue Melhorou falando. o sinal. A imagem está demorando. Pronto, agora Sua voz voltou. vem. É, não tô. Agora ficou bem ruim mesmo. Ai, que bom que já estamos chegando ao fim, né? Porque um Sim, conteúdo sim. tão lindo, tão rico, Tão rico. com tanta honra, como você mesma disse, né, Elizabeth? É uma honra nossa, né? E de todos nós que estamos acompanhando e quem vai acompanhar ainda essa live pelo IGTV. E se você quiser complementar alguma coisa com um vídeo, já que a gente está tendo essa travadinha no fim, por favor, nos honre com o seu vídeo, que nós teremos a honra de compartilhá-lo no nosso feed, porque é uma história linda, maravilhosa. Depois eu vou conversar com a Elizabeth sobre tudo isso que ela falou, porque a história dela Sim. e esse movimento de deixar É o livro com um incrível. lírio numa praça, eu vi como um final de uma obra, né? Um final de um livro. Então Exatamente. eu vejo como E que seja um exemplo para todos nós fazermos o mesmo. sem dúvida. Passar essa corrente do bem adiante, deixarmos livros numa praça, né? Que pena que travou, né, Flávia? Realmente. Mas ela vai gravar com certeza e nós vamos disponibilizar para Que a você. Elizabeth grave para a gente esse presente dela para a filha dela que deu essa travadinha, e a gente vai conversar bastante sobre a inspiração, porque, resumindo aqui, o livro foi inspirado no Salmo do Sermão da Montanha, Sim, e da a montanha. história traz esse Sermão da Montanha
como ensinamento para o personagem principal, para o protagonista do livro. E esse livro faz parte da vida da Elizabeth como um movimento de amor incondicional da mãe dela por ela, que penhorou a própria aliança para comprar esse livro e prometeu que ela não ficaria sem livro para estudar, que ela iria sim estudar, que era uma oportunidade que ela não teve na vida. E hoje a vida da Elizabeth é baseada nas letras, nos livros. Ela tem uma editora, ela entende que isso é uma missão da vida dela, de iluminar o caminho de muitas pessoas através da literatura, e não para por aí. Ela distribui livros pela praça com base nesse ensinamento que ela traz na vida dela. Eu fico arrepiada e emocionada de ver isso, de sentir todo esse amor, essa verdade dela, né? Tem aqui um comentário da minha mãe, Maria Inaia: o que podemos definir, o olhar e os lírios do campo, que a felicidade está nas coisas simples. Exatamente. Como foi falado lá no início, essa é a grande... Coisas que o dinheiro não compra. Exatamente. Coisas que o dinheiro não compra. E sabe uma coisa que me comoveu? É porque ela vive nesse mundo literário e ela está voltando. E nós estamos hoje no Dia Internacional do Livro, com uma pessoa falando dessa propriedade de livros e de história de vida. Que coisa maravilhosa, Elizabeth. Realmente, quanta honra tudo tê-la encaixadinho. Conosco. Demais. Vocês estão me tudo vendo? Perfeito. Estabilizou? Tudo perfeito. Tá travando. E essa sua história tem que ser registrada também, tem que ser escrita. Se é que você não está escrevendo. Sim. Mas eu vi. Você tem que escrever esse livro da história da sua vida. Escrito, Vera, vai sair. Vou Travou compartilhar. Novamente, né? Isso, vou compartilhar. Por favor. Tá tudo travado, amor. Nós vamos então, Elizabeth, minha querida, depois a Clarissa vai conversar com você, de você gravar um videozinho dessa parte que a gente não conseguiu te ouvir em diante, para a gente colocar lá na universidade, disponibilizar no nosso YouTube da universidade, tá? E eu quero, assim, nós estamos a 3 minutos do nosso tempo se esgotar e temos uma outra live a seguir, mas dizer o quanto da nossa gratidão por você participar conosco, porque por você estar nesse projeto, por você ser uma especialista da Universidade do Celebrante. E eu estou muito feliz e muito honrada de tê-la aqui neste exato dia, no Dia Internacional do Livro. Com sua sensibilidade, já antevejo como um livro maravilhoso. Tá vendo que linda a Maria Inaia falando? Que lindo. Uma história realmente inspiradora. Um ensinamento muito obrigada, Vera. Obrigada. Clarissa, muito obrigada, minha querida. Você tem dom de amiga, Clarissa. Você tem dom de amiga. A Clarissa é um encanto, né? Você é aquele tipo que a gente olha e fala, eu quero que ela seja minha amiga. Ai, uma honra pra mim. Você tem esse perfil. Imagina a gente conversando, tomando um cafezinho, um chazinho e discorrendo sem fim por histórias e histórias. A gente tem muito tricôzinho para fazer. Vera, peguei uma coisa bonitinha para mostrar para você, olha. Ai, que lindo! Ai, o filtro! Eu tinha um desse em casa. Que lindo! Como é que você tem essas coisas? Que coletânea maravilhosa! É uma miniatura. A minha mãe tinha esse filtro. Esse filtro faz parte da minha infância, da minha adolescência. Minha mãe lavava com açúcar
me ensinou a lavar o filtro com açúcar. Desde menina eu lavava o filtro com açúcar. Sim. E era assim, tinha água de poço, eu aprendi a puxar água de poço. Olha que legal. E era tudo muito bonito. Então hoje, por exemplo, eu tenho torneira na minha casa, tenho chuveiro, e eu tenho tudo isso dentro de mim, eu agradeço tanto, sabe? Eu tenho tanta gratidão por tudo isso, eu tenho muito respeito por quem não tem, sabe? Tenho muito respeito. Com certeza. Compreendo bem. Eu queria falar uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz com as cerimônias, com esse momento, com essas coisinhas que nós mostramos. Eu acho que ainda dá para encaixar isso, né, Clarice? Dá, completamente, com certeza. Ele dizia o seguinte: é estranho que logo um escritor aí esteja a desprezar, a atacar os símbolos, as metáforas e os mitos. Como seria possível gerarem-se e manterem-se civilizações sem os símbolos? Como poderia o homem transmitir a cultura aos seus descendentes através dos séculos sem os símbolos? Sim. Perfeito. Não é perfeito? Que para mim faz todo sentido, né? Porque todas as celebrações são com símbolos, com significados, né? Com referência. Que lindo! São símbolos, não são símbolos que se combinam e formam carrega tudo que nos coloca, que nos ancora, né? Os símbolos, eles são âncoras para a gente. Com certeza. Eu não sei se tem mais alguma curiosidade, alguma questão que vocês queiram que eu comente. As imagens eu mostrei quase todas, as fotografias. Sim. Tem uma, Vera, que eu pensei em mostrar, ontem assistindo a live da Rosânia, eu lembrei. Olha, vamos ver se dá para ver. Cadê a luz? Dá para ver? Não estou entendendo. Não dá para perceber, distinguir direitinho. Está muito claro. Vou tentar chegar pertinho. Não estou conseguindo entender o que é, mas parece que tem uma roda de um trator ali no lado. É um caminhão. É um caminhão? É um caminhão cheio de pessoas, que está em sépia. Eu preciso mandar restaurar, porque essa é a foto original. É um caminhão cheio de pessoas, que era o transporte dos nordestinos. É verdade. Para São Paulo. Eles eram transportados. Não para São Paulo, mas ainda é um transporte muito importante entre as cidades do Nordeste. Ainda é um meio de transporte. Que era chamado, na época, pau de arara, né? Pau de arara. Exatamente. Todo mundo é pendurado. O ex-presidente Lula, ele era da mesma cidade dos meus pais. E ele veio para São Paulo de caminhão pau de arara. Está na biografia dele. E é muito interessante, porque você vê, ele se tornou presidente, independente de política. Eu não quero falar de política, pelo amor de Deus. Sim. Mas, independente de política, ele tem uma biografia muito rica, talvez por isso ele tivesse um cuidado diferenciado com a classe social mais pobre, né? Tivesse essa sensibilidade. Só quem passa entende, né, Vera? Com certeza. Só quem passa pela situação é que consegue compreender o que aquilo significa, né? O valor que aquilo tem. Perfeito. Acho que a gente não tem mais tempo, né? Apesar de ter estabilizado. Não sei se tem mais alguma curiosidade que a gente... Nós já passamos... Entre conosco na próxima live para conversar sobre Dom Casmurro com Puntel. Vamos continuar. Nós queremos você lá. Ideia de lives. Eu vou assistir. Vou assistir, com certeza. Não vamos atrasar o vindo. Então vamos nos despedir, né, Vera? Vamos, querida. Querida, entra para conversar com a gente lá no Dom Casmurro. E beijinhos para vocês. Gratidão imensa. Muito obrigada. Uma delícia. Já, nós vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos, né?
Só 3 a 5 minutinhos, só o tempo de subir o vídeo. Sim. E nós já vamos voltar com Dom Casmurro, com o professor Luiz Puntel. Elizabeth, gratidão imensa, muitíssimo obrigada. Um beijo no seu coração. Beijo. Aprendi a admirá-la e a amá-la como minha amiga. Gratidão. Eu também. Que bom. Obrigada pela partilha, obrigada pela escuta, obrigada pela disponibilidade. Nós duas sabemos o porquê desse agradecimento e eu tenho certeza que foi o início de uma jornada que nós estamos trilhando juntas nessa vida maravilhosa. Obrigada, Gratidão Clarissa, enorme. por fazer parte. Exatamente. Fazer Gratidão parte a todos também. vocês que estiveram conosco. Vocês são importantes demais na nossa vida. Muito, muito obrigado, queridas, queridos. Vocês que estiveram conosco e voltem daqui a pouquinho, porque nós vamos ter agora Dom Casmurro para encerrar a Semana do Livro da Universidade do Celebrante. O tempo de beber uma vinha e voltar. De 3 a 5 minutos, nós voltaremos. Isso. Combinado? É só o tempo de subir essa live e já voltamos. Gratidão. Até já já. Um pouquinho.